coisa. Então, Jesus no primeiro instante. E, portanto, antes que eu pudesse dizer sim ou não. Aqui é absoluta gratidão. Então, aqui não pode existir pecado. A não ser que você quiser ser nada. Mas mesmo quando você quer ser nada, você não pode negar o essencial. Mesmo se você for um sartriano doentio e exagerado, que nós somos o absurdo, a paixão inútil, nós somos uma paixão inútil, mesmo que eu diga isso, eu continuo tendo esse existencial. Dele não posso sair, eu não existir. Agora aqui sim, aqui já joga o mundo da liberdade explícita. Porque diante das provocações, os chamados, os apelos, eu posso dizer sim, aí eu chamo graça. Eu posso dizer não, nós chamamos pecado. O que é o pecado? Não é, em princípio, fazer uma coisa ruim logo direto, não. Eu acho que a primeira experiência de pecado é você responder um não à percepção clara que você foi chamado a fazer um bem. Qualquer que ele seja. Vou repetir. É a percepção de você dizer um não a um chamado para fazer o bem. Passa a margem. Por isso, quando Jesus fala do pecado, ele conta a parábola do bom samaritano. Está aquela vítima, o levita passa, o sacerdote passa a margem, e o samaritano, que é o herege, que é o adversário do judeu, provavelmente que era a vítima, era um judeu, esse atende. Então, a provocação da vítima produziu 3 respostas. 2 negativas e uma positiva. E Jesus diz, vai, falando da positiva, e faz o mesmo. Pronto, é isso. Um pouco baseado nisso que a gente faz essas reflexões. Na própria praxis de Jesus. Quando Jesus mostra que quando você responde ao apelo da vida, porque a vítima não é Deus falando, é a vítima. A vítima falou para aquele homem. Aquele homem não estava pensando nada, ele não conhecia, provavelmente o samaritano tinha outra Bíblia, nem lia a Bíblia de Israel direito, era um herege, muitas vezes nem eram judeus, e ali a Samaria, quando predominava a Samaria, havia muitas raças. Então esse homem não tinha nada, como tinha os levitas que conheciam a Bíblia. E de repente ele recebe esse impulso e responde. O outro não. Portanto, aí que joga um sim e não. Mais profundo ainda é aqui. É não querer a amizade de Deus. Não é mais simplesmente uma provocação. Mas o que significa existencialmente não querer a amizade de Deus? Eu vou tentar formular, não sei se vou ser correto formular. É eu me fazer infinito e absoluto. Só sou eu e nada mais. É a absolutização de si mesmo. É a única maneira que nós podemos rejeitar Deus. Vocês repararem bem que na primeira página, nas primeiras páginas do Gênesis, o pecado fundamental de Adão e Eva não foi comer a nossa amigazinha, a maçã, não. Sereis como deuses. Sereis como deuses. Essa é realmente a raiz última do pecado. É quando o ser humano quer ser absoluto. Quando ele quer ser absoluto? Quando todos os outros são coisas para ele. Quando todos os outros e outras são objeto dele. Ele é o único absoluto. Inclusive Deus é objeto para ele. Então ele é Deus. Como ele não é, ele rejeita Deus. Esse é o único pecado que existe. Todos os outros são relíquias. Nós carregamos uma quantidade de pecado na turma, mas esquecemos que a última raiz é uma só. Uma só. Então o pecado real mesmo só existe um. E ele é definitivo. Então, normalmente, 99,9% cristãos talvez vivam todos na graça. Não comungam porque não sabem. Mas, pecado mesmo que só existe para mim é um só, que eu chamo de opção fundamental. O único absoluto sou eu. Todos os outros são instrumentos para mim.
Esposa, filho, professor, colega, cultura, tudo. Eu absoluto. Se nós conseguimos isso, eu não sei. Mas isso, porque aí não há mais possibilidade de Deus se dar a mim, porque eu sou Deus. Como é que a Trindade vai se dar a mim se eu sou a quarta unidade? Eu sou a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Diga. Mesmo nesse caso, né, quando eu posso me achar o absoluto, eu não consigo, enquanto humano, ser inteiramente qualquer coisa, né? Enquanto ser humano, não consigo esgotar, digamos assim, a minha existência em coisa nenhuma. Isso. Nem na graça, nem no pecado. Esse rabinho que você não conseguiu tocar é a possibilidade de você se converter. Por isso você ainda não é inferno. Você será inferno no momento da morte, que aí você é capaz de fazer um ato total. O único ato total que nós fazemos é no instante da morte. Para bem ou para o mal. O único, toda a vida. E isso que nós teólogos distinguimos pecado mortal e pecado para a morte. Pecado mortal, a igreja pode dizer, olha, se você fizer isso, você não pode comungar. Ele já quer. Olha, você não pode estar recasado, não pode receber a Eucaristia. Mas não quer dizer que a pessoa esteja em pecado, porque a igreja tem direito, ela é dona do sacramento, então ela faz as suas triagenzinhas discretas, não? Agora, isso a gente chama de pecado mortal, porque ela considera que essa pessoa não está apta para participar da comunhão dessa comunidade. Ela está regendo a comunidade. Agora, pecado para a morte, o que leva realmente à condenação, é terminar de ser total a minha opção por mim mesmo. Aí sim é total, porque eu tenho a clareza perfeita, eu já não estou mais sujeito a tempo e espaço, porque naquele instante em que eu supero todos os condicionamentos cerebrais, aí a psicologia acaba, Patrícia, toda a sua psicologia desaparece, porque a pessoa ela é a totalidade em face de Deus. E diz para Deus, eu não quero Deus, eu só quero a mim. E começa o inferno. Isso que é inferno, tem fogo, tem capeta, não tem espírito, só tem eu. O inferno sou eu. Por isso eu inverto a frase de Sartre. L'enfer c'est les autres? Non. L'enfer c'est moi-même. Eu sou o inferno. Os outros são minha salvação. Por isso eu sou anti-sartriano total. O outro me salva e eu me condeno. Me salva de mim, né? Hein? Me salva de mim, né? O outro me salva de mim. Exatamente, me salva de mim. E por isso, como eu não consigo, enquanto eu estiver na história, você falou muito bem, enquanto eu estiver na história, fazer esse ato total, porque sempre vai ficar um rabinho de possibilidade que eu não consegui ainda idolatrar, ficou a ponta do meu nariz que eu não idolatrei ainda, porque eu achei feio, entende? Que Tanguy não conseguiu ainda fazer isso, então é esse nariz que vai me salvar se for o momento de me tocar. Agora, na hora da morte, eu posso fechar a totalidade. Ou também eu posso optar pela totalidade de Deus, que já é o céu. Ficou claro? Consigo explicar? Agora ainda vou dar outra concepção de pecado. Deixa eu falar. Pois não. Nesse caso que você disse aí, o sujeito diz não na hora da morte, ele é capaz então de derrotar a criação, derrotar o fato de que ele foi criado. Exatamente. É isso, é bem profundo. No fundo, ele nega a si e a Deus. Por isso o inferno, no fundo, é a maior negação de si mesmo. Por isso que é o inferno. Eu sou a contradição existencial. Porque aquilo que eu sou feito, porque ser para Deus, eu não quero ser. Eu tenho que dizer eternamente não para mim mesmo. Por isso alguns acham, o nosso amigo Skinny Bex, acham que ninguém vai se condenar. É uma coisa tão monstruosa que é quase impensável. Bom, aí é muito difícil. Porque naquela visão tradicional era fácil para o inferno. Porque conta essa piadazinha, né, para descansar um pouco vocês, que aí o padre morre e vai para o inferno. Dá o padre no inferno, então aquela conversa de inferno é dizer que pecado trouxe você para o inferno. É a única conversa que eu vou fazer. Vou perguntar aqui, vou falar sobre Nossa Senhora e sua posição de oração. Então, não, eu fui criminoso, e aquele contou os crimes, eu fiz isso. Aí o senhor padre, porque ontem à noite eu não rezei o breviário. Porque não rezar uma das horinhas do breviário, era pecado mortal. Aquela oraçãozinha que demora 3 minutos, você está com muito sono, não reza,
Eu aprendi assim, era pecado mortal. Se eu morresse, eu ia para o inferno, porque eu não rezei 3 minutos. E aquele safado matou todo mundo lá. E nós dois estaríamos no inferno igualmente. Você vê que absurdo nós chegamos. Né? Nós chegamos a esse absurdo. Né? Para ver os retiros antigos, vocês não viram, mas eu ouvi que esse retiro